Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Eu saúdo a todas as irmãs com a santa paz do Senhor. Meu nome é Girlândia, para quem não me conhece. Eu moro no estado da Bahia, no município de Feira de Santana. E venho aqui hoje a convite da nossa irmã Isabel, trazer uma palavra da parte do Senhor para o coração de cada uma. Eu sei que antes dessa palavra falar ao coração de qualquer uma de vocês, essa palavra já falou ao meu coração e tem sido ministrada na minha vida. A palavra que eu vou deixar se encontra no livro de Marcos, capítulo 10, versículo 46. Uma palavra muito conhecida, mas eu sei que a palavra do Senhor, ela se renova a cada manhã. Hoje, eu estou aqui e me aprontei, me acordei cedo, muito cedo, para mandar o meu filho para a escola. Tenho que ir para o trabalho e ainda vou para o ciclo de oração da minha igreja. Hoje começa uma campanha, o nome da campanha é Fatal, Abra-te do Senhor. E é um dia de muita correria, mas eu tenho aprendido muito com o Senhor e com os conselhos da nossa missionária Isabel, que nós temos que pedir ao Senhor que refaça a nossa agenda, que organize a nossa agenda, porque tem um tempo determinado para todas as coisas e nós precisamos ter tempo para fazer a obra. E é isso, minhas irmãs. Vamos à leitura da palavra, porque eu creio que o Senhor, desde a primeira oração, Ele já falou o meu coração, já senti graça da parte do Senhor. Eu vou fazer uma oração antes de eu começar a leitura. Pai amado, Pai querido e santo, nesta hora eu me coloco diante da Tua presença, Senhor, totalmente dependente, inteiramente, Senhor, dependente de Ti. Eu quero Te agradecer pelo deitar, o acordar, o abrir dos meus olhos. Eu quero fazer como o salmista nesta manhã, no Salmo 3, que diz: deitei, dormi e acordei, porque foi o Senhor que me sustentou. Eu entrego a minha vida nas tuas mãos agora. Te peço, repreenda, Senhor, e amarre o roubador da palavra. Tome cada uma das minhas irmãs agora em tuas mãos. Cobre toda com teus sangues. Livra de toda a retaliação, meu Pai. Cobre, Senhor, a minha casa com teu sangue, a minha vida, Pai. Livra-nos, ó Deus, de todo o mal. E como o Salmo 121, eu elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor. Toma, meu Pai, essa palavra em tuas mãos e ministra a cada coração, Pai, em nome de Jesus. Amém. O versículo 46 diz assim: depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó, com seus discípulos, uma grande multidão. Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Essa caminhada, essa jornada de Jesus, começa lá no livro de Marcos, no capítulo 1, quando então Jesus deixou Cafarnaum e foi para a região da Judéia, ao leste, para a região ao leste do Jordão. Mais uma vez, uma multidão se ajuntara ao seu redor. E, como de costume, eles a ensinavam. Louvado seja o nome do Senhor. Então, aqui conta a história de um homem que todos nós conhecemos. Ele estava à beira do caminho. Jesus, ele começa uma jornada em Cafarnaum e ele tem que passar por Jericó. E esse homem, ele já ouvia falar de Jesus. Bartimeu, ele ouvia que Jesus salvava, que Jesus fazia muitos milagres e sabia que ele era o Messias. A palavra não me diz, não me revela quanto tempo Bartimeu estava à beira do caminho. A palavra só diz que ele estava à beira do caminho a mendigar. Louvado seja o nome do Senhor. O 48 diz assim: e muitos o repreendia para que ele se calasse. Mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamasse. E chamaram o cego, dizendo: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. A Bíblia vai nos contar a história de Bartimeu, um cego que estava à beira do caminho, como eu já falei aqui. Naquela época, as pessoas que tinham alguma dificuldade, elas estavam livres
né, pelas autoridades daquela época para mendigar, para pedir. Mas o Senhor, quando Bartimeu ele ouve falar que Jesus vai passar, Bartimeu ele toma uma atitude. Ele se levanta e ele começa a clamar. Mas nas nossas vidas, como na vida de Bartimeu, existe uma multidão. A multidão tentou abafar a voz de Bartimeu. A multidão mandou ele se calar. A multidão não era favorável para Bartimeu. Muitas vezes nas nossas vidas é assim. A multidão que está ao nosso redor não é favorável para nossas vidas. As vozes que nós ouvimos, que ecoam aos nossos ouvidos, é dizer: pare, desista. Chegou ao fim, não tem jeito para você. Tem muita gente aqui, ele não vai te escutar. Mas o Senhor, ele não chega em lugar nenhum por um acaso. Ele chega por uma causa, para um propósito. Eu não sei qual é o propósito, o processo que você vive, mas eu sei que nesse processo o Senhor tem milagre. O Senhor ele vai se levantar, o Senhor vai mandar chamar a tua senha. Eu quero te dizer nessa manhã, se levante da prostração que você se encontre. Eu não sei o que acontece com você nessa manhã, eu não sei o que está acontecendo, mas uma coisa eu tenho certeza, que o Senhor vai chamar a tua senha nesta manhã. O Senhor vai fazer o milagre que você precisa. Ele não quer você sentado na beira do caminho, ele não quer você parado, mas ele quer você se movimentando, ele quer você clamando. A oração de Bartimeu naquele dia, a palavra clamou quer dizer oração, é gritar em alta voz. Se preciso for, grite. Faça como o cego Bartimeu, grite, clame ao Senhor. Só não desista do seu milagre. Porque o Senhor, ele vai, ele tem nos ouvido. Ainda que o cenário pareça contrário, mas o Senhor, ele tem nos ouvido. Bartimeu estava em um lugar estratégico. Ele estava entre Cafarnaum e Jericó. Muitas pessoas saíam desse lugar para chegar até Jerusalém, tinha que passar por aquele caminho. E Bartimeu estava numa posição estratégica. Ele teve uma atitude, ele se levantou, ele teve foco. E quando Jesus mandou chamar, ele já sabia o que ele queria pedir. Quantas vezes o Senhor nos chama, quantas vezes o Senhor fala conosco e nós ficamos titubeando em dois pensamentos, sem saber realmente o que queremos. Queremos a cura? Não queremos, Senhor, a bênção, queremos dinheiro, nós temos que saber o que queremos, temos que perseverar. Bartimeu, ele foi perseverante. Ele focou, ele sabia, ele poderia pedir ao Senhor dinheiro, ele poderia pedir para sair da beira do caminho, mas ele pediu a cura, porque não adiantava o Senhor dar dinheiro para Bartimeu, dar casa, dar carro, sem ele ter visão. Ele não ia poder administrar, ele não poderia ver. E eu escrevi aqui algumas coisas que o cego, né, Jesus estava passando, e está escrito em Romanos 10:17, que a fé vem pelo ouvir. Bartimeu não via, eu e você não está vendo, mas nós estamos ouvindo falar o tempo todo que Jesus faz e queremos que ele faça em nossas vidas também. Precisamos do milagre do Senhor em nossas vidas. Ao ouvir a palavra, ativou a fé de Bartimeu. Quando nós ouvimos a palavra, a nossa fé é ativada. Muitas vezes nós precisamos ouvir a palavra, não só ler, mas ouvir pregações, ouvir louvores, para que a nossa fé seja ativada. E ele não perdeu tempo. Ele foi logo falando o que ele queria, ele tinha um foco. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. E tomou a atitude de clamar por misericórdia. Ele pede ao Senhor misericórdia. Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. A oração que ele fez foi com discernimento. Foi uma oração de presente. Tem três tipos de oração. A oração que recordou o passado. Ele sabia que Jesus, eu não sei como ele sabia, mas ele sabia que era o Messias, era o Messias, que ele era filho de Davi. E uma oração que revelou o futuro, a misericórdia. Deus, ele é misericordioso. Ele fez como uma mulher cananeia. Ela não desistiu quando foi chamada de cachorrinha. Ela não desistiu quando mandaram ela calar a boca. Ela queria o milagre. Ela não desistiu. Precisamos romper a multidão. Precisamos tocar na orla de Jesus como a mulher do fluxo de sangue. Precisamos ativar nossa fé. Louvado seja o nome do Senhor.
Antes de tudo, o povo mandava ele se calar, se cale. Às vezes, muitas vezes as vozes vão ecoar em nosso ouvido desta forma, dizendo que nós não somos capazes ou que não iremos conseguir. Vão tentar nos calar, mas nós devemos perseverar para alcançar o nosso milagre. Eu não sei qual milagre você precisa, mas eu venho como uma voz profética. Clame, não desista de pedir, não desista de orar. Pode até parecer impossível por conta das vozes contrárias, mas não desista. Deus pode fazer. Ele não chega por um acaso, mas ele chega por uma causa. Louvado seja Deus. Ele nos inspirou para trazer, Deus me inspirou nesta manhã para trazer esta palavra. Oh Jesus, louvado seja teu nome. Que nós possamos ter perseverança. Você precisa saber que o que você quer e não titubie em dois pensamentos. Porque no momento certo, Jesus vai te chamar pelo teu nome e vai fazer o teu milagre. Ele vai materializar, basta você crer. Precisamos ter foco, precisamos nos posicionar e passar o processo para viver um milagre. Eu sei que não é fácil, não foi fácil para Bartimeu estar tanto tempo na beira do caminho. O que é que nós precisamos deixar? Na hora que Jesus manda chamar, a primeira coisa que Bartimeu faz é soltar a capa. Ele largou a capa, ele se colocou de pé e ele foi ao encontro do mestre. E o mestre o chamou e perguntou o que ele queria. E ele falou: eu quero ver, eu quero ter vista. E o Senhor imediatamente diz assim no verso 51. E Jesus falando disse: o que queres que eu te faça? O Senhor pergunta a você nesta manhã: o que é que você quer que eu te faça? Porque para o nosso Deus nada é impossível. E o cego lhe disse: mestre, Rabi, eu quero ter vista. E Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus. Nós temos que receber o milagre e continuarmos na posição, seguindo a Jesus no caminho. Não fazer como os leprosos, que foram 10, foram curados, mas só um voltou para agradecer. Temos que ter um coração grato, temos que ter um coração contrito a Jesus, um coração agradecido, porque ele tem feito muito por cada um de nós, porque ele tem cuidado de cada um de nós. Nós estamos aqui respirando, estamos talvez muito cheios de afazeres, como Marta, muitas vezes preocupada, mas o Senhor nos chama para a adoração, para um posicionamento. O Senhor deu identidade àquele homem, ele era chamado de Bartimeu, filho de Timeu, porque ele não era conhecido pelo seu próprio nome, tinha que dizer de quem ele era filho, para que alguém se lembrasse dele. Mas nós somos filhas, nós somos filhas do Rei, nós somos filhas do Altíssimo, do Deus Todo-Poderoso. E Ele nos libera o nosso milagre nesta manhã. Louvado seja o nome do Senhor. E ali também nos conta também da história do. Ai, Senhor, me fugiu agora a memória, que misericórdia. Que subiu numa árvore para poder ver Zaqueu. Zaqueu, ele teve que subir para ver Jesus. Ele também precisou romper a multidão para poder ver Jesus. E ele foi num lugar alto. Muitas vezes temos que descer, mas também temos que subir em algum lugar para poder vermos o nosso mestre, para alcançarmos o nosso milagre. E Jesus foi ter com cada um desses que buscou, que clamou, que pediu misericórdia a Ele, porque a misericórdia dele é a causa de nós não sermos consumidos. E assim eu agradeço a minha rica oportunidade. Até aqui me mandou o Senhor. E eu aqui encerro a oportunidade deixando essa palavra. Não desista do seu milagre, ainda que as vozes sejam contrárias, ainda que seja impossível aos teus olhos. Eu escrevi muito, mas eu sei que é o que o Espírito Santo de Deus quer que eu fale nesta manhã, e o que eu tinha de liberar da parte do Senhor, eu já liberei aqui nesta manhã. E eu já agradeço a minha oportunidade. Amém?